Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Mariana Zene. Hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre o experimento de Schrödinger, Schrödinger, como algumas pessoas falam diferente, eu não sei bem exatamente como é, para mim é Schrödinger. Então, se a pronúncia for diferente, me corrijam aí. Então, assim, né, o experimento dele, ele fez vários experimentos, né, mas o experimento que ficou mais famosinho, assim, né, e é o que eu quero trazer hoje, é o gato na caixa. Então, o que significa isso? Ele propôs, né, que a gente imaginasse, então, que tem uma caixa, essa caixa fechada, foi colocado um gato lá dentro, né, e junto foi colocado um átomo radioativo que vai estar em decaimento atômico, e esse átomo ele leva em torno de 1 hora, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas em média esse átomo radioativo ele vai levar 1 hora em decaimento atômico, né, para ocorrer lá a explosão, e quando esse átomo, né, terminar esse decaimento, vai começar a soltar uma radioatividade. Então, ali tem um contador de Geiger. Esse contador de Geiger, ele mede, né, a radioatividade e, e ele aciona um martelinho, e esse martelinho vai bater num vidro e vai quebrar um vidro que contém veneno. E esse veneno vai matar o gato. Só que, enquanto a caixa tá fechada, ninguém sabe que horas que esse martelinho quebrou o vidro, e ninguém sabe se o gato tá vivo ou se o gato tá morto. Então, eles propõem, né, que ao fim de 1 hora que o gato tá lá dentro, conforme o observador olhar, esse gato pode estar vivo, porque ainda não terminou o decaimento atômico, ainda não quebrou o veneno. Esse gato pode estar morto, porque já terminou o decaimento atômico, já o martelinho lá já quebrou o veneno lá dentro, o gato morreu. Ou ele pode estar em superposição, vivo e morto ao mesmo tempo, meio vivo, meio morto. E essa é uma parte intrigante, assim, né? Então, quando a gente, por exemplo, joga uma moeda ao acaso, né? Jogou a moeda para cima, pegou, e você não olhou ainda. Só que você sabe que essa moeda vai dar cara ou coroa. Então, na vida, assim, normalmente a gente tem duas possibilidades, né? Cara ou coroa. O gato estaria vivo ou morto. Porém, na mecânica quântica, a gente tem essa coisa que ele pode estar meio vivo, meio morto, ele pode estar vivo e morto ao mesmo tempo. E isso, lendo, né, bastante livros, eu vejo assim que foi uma coisa que incomodou alguns físicos, porque faz você pensar um pouquinho além da caixa, né? Só que eles precisam ter essa essa opção a mais, né, no cálculo, e faz toda a diferença nos cálculos de mecânica quântica você saber que o gato está meio vivo, meio morto. Então é muito interessante, né? E depende somente da escolha do observador. A hora que o observador realmente abrir a caixa, ele vai colapsar a onda e vai escolher se ele quer vivo ou se ele quer morto, se ele vai encontrar isso vivo ou morto, né, o gato. Então, não sei se vocês já ouviram falar, né, mas na segunda interpretação de Copenhague, né, os físicos se reuniram lá e nessa interpretação eles falaram assim que essa probabilidade dele estar meio vivo, meio morto, né, quer dizer que ele está em potência, né, então ele está num um potencial, né, um potência transcendente. E aí algumas pessoas começam a falar que abrem-se universos paralelos, mas daí eles começam a ir fundo, porque se abrir o universo paralelo a cada vez que tem uma escolha, né, a cada acontecimento, então a cada segundos ou milésimos de segundos teria que começar a abrir novos universos paralelos, e fica uma coisa bem complexa, né, assim,
de ir muito a fundo, e daí tem alguns outros que seguem uma linha um pouco mais racional, de falar que não tem universos paralelos, tal, né? Mas que tudo está acontecendo em superposição, então você enquanto você não escolhe, tudo é possível. São infinitas possibilidades, né? Então, o gato é vivo, o gato é morto, o gato é meio vivo, meio morto, ele é vivo e morto ao mesmo tempo. São as infinitas possibilidades e apenas a hora que o observador realmente escolhe é que vai acontecer uma coisa ou outra, e aí a gente vai limitar, né? A gente vai, a partir do momento que você escolhe, você limita aquilo, né? Aquela opção. Então, para compreender um pouquinho mais, assim, né, eu vou exemplificar aqui um pouquinho mais. O que seria essa superposição, né? O que seria esse intermediário do gato tá meio vivo, meio morto? Eu vou deixar aqui uma imagem bem bacana para vocês que eu vi no livro do Amit Goswami. Então, quando tá no W, é como se fosse o gato vivo. Quando tá na águia, é o gato morto. E esse intermediário aqui, que não tem nem o gato vivo nem o gato morto, então seria o gato meio vivo, meio morto. Isso foi observado também no experimento da dupla fenda. Então, quando era onda, quando era partícula e quando começava a colocar a luz, mas a bateria do observador, né? No experimento da dupla fenda, o observador então foi uma luz, uma câmera com luz, e quando baixava essa bateria que o observador ficava quase nulo, eles viam esse intermediário. Então não era nem onda nem partícula, era partícula e onda ao mesmo tempo. Isso aconteceu no experimento da dupla fenda. E essa superposição tem pessoas que brincam com isso, né? Que é uma coisa e a outra ao mesmo tempo. Vou deixar aqui uma outra imagem para vocês. Com certeza vocês já viram, porque essa imagem já rodou muito a internet. Então, o que você vê primeiro nessa foto? Você vê uma moça de chapéu ou você vê uma idosa, né? Então, essa foto ficou conhecida como a minha sogra e a minha esposa, né? As duas na mesma imagem, com os mesmos traços, depende do olhar do observador. Então, o que o observador quer ver, né? O observador vê a senhora ou o observador vê a moça? E então, essa superposição, né? É assim que eu acho que eu consegui explicar um pouquinho para vocês. Eu já tinha falado de superposição num outro vídeo que eu falo sobre karmas. Então, que karmas de vidas passadas estão em superposição, né, com a gente, sobreposição. E como que isso altera quando a gente entra em ressonância, né? Quando a gente entra em frequência com aquilo acaba se tornando realidade na nossa vida. E dessa vez eu acho que eu consegui explicar um pouquinho mais, né? Trazendo experimentos, trazendo coisas mais práticas e como que isso realmente influencia na nossa vida, né? Então, me contem aí se ficou claro, se ficou confuso, se eu só se eu só divaguei demais ou se eu realmente consegui esclarecer aí alguma coisa para vocês. Esse experimento do gato de Schrödinger é um experimento bem interessante e tem várias linhas, várias conclusões. Muita gente discutiu esse experimento por muito tempo, né, por muitos anos. Então hoje eu trouxe assim só um início, uma introdução, e nos próximos vídeos eu quero falar um pouquinho mais sobre esse experimento. Então, para não deixar esse vídeo muito longo e muito confuso, porque para quem nunca ouviu falar e está ouvindo falar pela primeira vez, é bom a gente ir de pouquinho, né? Não vou desconstruir o nosso eu num vídeo só, numa pegada, né? Então vamos indo aos pouquinhos, né? A expansão de consciência tem que ser devagarzinho. Eu vi um texto na internet essa semana que me chamou a atenção, né? Que é assim, quando você tem que ter respeito pelo sono do outro, né? Então, quando você acorda de manhã cedinho e as outras pessoas da sua casa ainda estão dormindo, você tem que acordar de mansinho, você tem que pisar devagar no chão, e conforme essas pessoas forem acordando, forem despertando, você não precisa fazer barulho, né? Você vai com calma, vai, né? Aos poucos, dá um bom dia, dá um sorriso, e o brilho no seu olho vai fazer a pessoa se questionar o que está acontecendo e querer entender e saber um pouquinho mais. E isso é interessante porque a gente traz para o despertar espiritual também, né? Você não consegue
ir lá e tirar a borboleta do casulo sem matar ela, né? Você tem que deixar que ela desperte sozinha, que ela saia sozinha do casulo. Então, o despertar é individual, a gente tem que ir soltando uma pulguinha aqui para as pessoas irem pensando um pouquinho mais, né? Tendo uma intuição de querer buscar um algo a mais, mas a gente não pode dar um chacoalhão de uma vez só, senão assusta também, né? A pessoa, em vez de despertar, fica apavorada. Então eu vou deixar esse vídeo só com essa introdução aí do gato de Schrödinger. É um experimento que eu ouvi falar a primeira vez lá em 2015. Esse experimento é muito antigo, mas eu tive contato com esse experimento a primeira vez só em 2015. E eu lembro que eu levei alguns meses pensando e refletindo e lendo de novo até conseguir compreender a grandeza que foi esse experimento, né? Sair do lado, quando a gente tá muito maravilhado, a gente não consegue pensar tão racional, né? A gente tá ali na emoção de, nossa, que interessante, uma novidade. Então, acho que eu vou deixar passar essa coisa, a gente acalmar e nos próximos vídeos a gente dá sequência. Um beijo, eu amo vocês e até sempre.